Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Eletrônica Digital. Nós já vimos aqui 14 postulados da álgebra de Boole, da álgebra booleana, e, como o prometido, hoje vamos ver mais dois. Os dois que vamos ver na aula de hoje são chamados de identidades auxiliares. As identidades auxiliares, como cheguei a comentar, são propriedades que, ao contrário da comutativa, da associativa e da distributiva, as identidades auxiliares não se aplicam também na álgebra comum, na matemática comum. Elas valem apenas para a álgebra de Boole. Então, vamos começar aqui pelo 15º postulado, que diz o seguinte. O 15º postulado diz que se eu tiver a expressão A mais AB, eu posso simplesmente simplificá-la e chegar na expressão A. Somente A. Então, A mais AB é a mesma coisa que somente A. Essa expressão aqui, essa igualdade, ela é a primeira identidade auxiliar. Então, se eu tiver aqui uma E entre A e B e fizer uma U com o próprio A, o resultado vai ser simplesmente A. E como que nós demonstramos isso na álgebra de Boole? Bom, nós vamos aplicar aqui a distributiva inversa para descobrir qual é o termo que nós podemos deixar em comum. Então, no caso aqui, qual é o termo que está se repetindo nos dois lados aqui? É o A. Então, eu vou colocar o A em evidência. Então, nosso A está em evidência. E no lugar do termo que a gente coloca em evidência, nós colocamos 1. Isso nós já explicamos na aula anterior. Quando a gente coloca um termo em evidência, no local dele, nós o substituímos por 1. Então, aqui ficaria 1 mais, que é o que no primeiro A. Aí, o segundo A, eu substituo por 1 vezes B. E aí, eu tenho aqui essa expressão. Resolvendo aqui, 1 vezes B é B. Nós já sabemos disso. E B mais 1 vai ser 1, porque qualquer variável mais 1, ou qualquer variável ou 1, vai dar a próprio 1. Isso nós vimos aqui no item 2, ou seja, uma variável ou 1 dá o próprio 1, porque na porta ou, se uma das entradas for 1, a saída já vai ser 1 direto. Então, 1 vezes B é B, 1 mais B é 1. Então, eu tenho aqui como resultado A vezes 1, que, como nos mostra o 6º postulado, é o próprio A. Dessa forma, então, A mais AB é a mesma coisa que A, e demonstramos isso colocando o A em evidência e aplicando as propriedades da adição e da multiplicação de uma variável que já tínhamos estudado antes. Então, A mais AB é a mesma coisa que A, e essa aqui é a primeira identidade auxiliar. Pois bem, pessoal, o 16º postulado aqui, também uma identidade auxiliar, é a seguinte. Se eu tiver A ou A barrado e B, isso aqui será exatamente igual a A ou B. E aí vamos demonstrar aqui a veracidade dessa igualdade a partir de agora. Bom, o que nós vamos fazer aqui para demonstrar isso? Claro, nós poderíamos montar tanto esse circuito aqui como esse circuito aqui, poderíamos montar os dois, e aí nós iríamos ver que vão funcionar da mesma forma, terão a mesma tabela verdade. Isso prova que a igualdade é verdadeira. Mas usando a álgebra de Boole, nós também podemos demonstrar isso. A forma mais direta e mais simples de demonstrar esse teorema, que não é tão simples assim, é utilizar aqui o teorema 15, onde eu sei que o A é a mesma coisa que A mais AB. Então, esse A aqui, aplicando o teorema 15 inverso, eu sei que ele pode ser A mais AB. Então, curioso isso, porque ao invés de estar diminuindo a expressão, nós estamos aumentando. Mas é isso mesmo, a demonstração ela precisa que nós aumentemos esse A para A mais AB, para que a gente consiga depois simplificar e chegar aqui no A ou B. Então, o A fica o A mais AB, de acordo com o teorema 15, e aí nós continuamos aqui, puxando o resto para baixo, mais A barrado e B. O
que vamos fazer agora é colocar o B em evidência. Então, colocando o B em evidência, o que vai ficar? Vai ficar da seguinte forma, né? A mais o A mais continua, e eu coloco o B em evidência, e aí fica A normal ou A barrado. Aqui eu já estou fazendo direto, porque se nós formos fazer passo a passo, vamos voltar aqui. No lugar do B eu vou colocar 1. Então ficaria, coloquei o B em evidência, eu tirei o B, e no lugar do B coloquei 1. Aí ficou A vezes 1, aqui no caso do primeiro AB, ou A barrado vezes B, que no caso vai ficar A barrado vezes 1. Porém, como a gente sabe, qualquer variável multiplicada por 1 é ela mesma. Então, vai ficar A ou B, A vezes 1 é A barrado vezes 1 é A barrado. E aí, A barrado ou A, que é o que temos aqui dentro do parênteses, é a mesma coisa que 1, uma lógica ou. Entre um valor e o inverso desse valor, só pode dar 1, porque se o A for 1, o A barrado vale 0, 1 ou 0 é 1, e se o A for 0, o A barrado vale 1. Então, sempre eu vou ter aqui uma das variáveis valendo 0 e a outra valendo 1. E na porta ou, se qualquer entrada for 1, a saída já será 1. Então, vai ficar A ou B vezes 1. B vezes 1 é a mesma coisa que B. Fica A ou B. Então, aqui fica demonstrado essa igualdade dessa expressão aqui da esquerda com a da direita. E aí temos a identidade auxiliar. Então, vamos colocar aqui essas propriedades, nós chamamos de identidades auxiliares. Uma outra forma de representar essa identidade aqui, e eu vou apagar o que escrevemos. Uma outra forma dessa mesma propriedade, vou até chamá-la de 17, é se eu tiver A barrado ou AB. Vai acontecer a mesma coisa, só que aqui o termo que está sozinho é o A. Então fica o A mais B. Aqui o termo que está sozinho na expressão 17 é o A barrado. Então vai ficar A barrado mais B. E aí poderíamos também demonstrar da mesma forma. Então, essas três aqui podemos dizer, essas duas aqui primeiras no caso, né, apenas, mas a terceira também, são identidades auxiliares. Elas não são verdadeiras na matemática, na álgebra matemática, porém na álgebra de Boole, como demonstramos, elas são verdadeiras e ajudam demais na simplificação de expressões lógicas booleanas. Então, pessoal, é isso. A partir da próxima aula nós vamos começar a fazer vários exercícios envolvendo a simplificação utilizando a álgebra de Boole, onde nós vamos ter de usar todo o conhecimento que nós temos dessas expressões aqui, dessas simplificações que nós fizemos. E é isso, não deixe de curtir o vídeo, de deixar o seu comentário, compartilhar com seus amigos e eu vejo vocês na próxima. Um grande abraço, até mais, tchau!